は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E esse vídeo é sobre a possível luta de Akainu contra Garp, se ela realmente vai acontecer ou se é só um sonho coletivo da fandom. E além disso, nós vamos discutir aqui sobre o próprio personagem do Garp ao longo da obra, que pessoalmente é um dos meus favoritos, e como ele vai influenciar nos eventos finais de One Piece. Mas antes de mais nada, lembre-se de verificar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord e o Instagram. Então, sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo. One Piece é uma obra focada principalmente na aventura do Luffy, e tudo o que acontece em volta do personagem é para que a gente se sinta no mundo em que ele está navegando, como a Reverie e o encontro do Shanks e o Barba Branca como exemplo. A gente precisa saber desses acontecimentos, mas não é sempre assim que acontece. Imagine que o Luffy tivesse decidido não interferir na aventura do Ace e não tivesse ido até Marineford, ou a Hancock não o tivesse ajudado naquele momento. Talvez nós não teríamos visto a guerra de Marineford e a gente soubesse por cima o que aconteceu por lá. E a mesma coisa aconteceu com a luta do Aokiji contra o Akainu, os Rocks versus Roger e Garp e Shanks impedindo Kaido de chegar em Marineford. Já que não faz parte da aventura do Luffy, na maior parte das vezes esses acontecimentos não nos é mostrado, ou vai ser mostrado no futuro de alguma forma, em flashback talvez, como foi o flashback do Oden. E aqui a gente vê como o One Piece é muito rico, porque o mundo não precisa de Luffy para continuar rodando, e ele não é o centro das atenções. Bom, isso é por enquanto, tudo vai mudar quando ele se tornar o Rei dos Piratas. Mas se você pudesse escolher um personagem para que vocês pudessem ver a sua jornada, e nós aqui com certeza escolheríamos o Garp. Garp é um personagem que levanta muitas dúvidas, por isso que a gente está fazendo esse vídeo. A gente é realmente muito curioso para saber o que aconteceu na sua infância até a idade atual que ele está no momento. E seria até interessante outra obra para explorar esse passado, como até mesmo um filme, ele tendo uma pequena participação chamado One Piece Marinha. Não vai ter o One Piece Red que talvez mostre um pouco do Shanks? Por que não ter um sobre Garp, que é um personagem grandioso assim como o Shanks, onde poderia ser explorado o motivo de sua lealdade para a Marinha? E não entendam mal, a organização da Marinha não é 100% maligna, existem pessoas que querem prejudicar e praticar o mal em todo lugar, e a Marinha não é diferente, até o próprio governo. Lembrem-se do que a Koala disse: nós não queremos derrubar o governo, queremos apenas tirar a semente podre da fruta, que no caso são os Tenryubitos. E aqui ela só menciona os Tenryubitos porque ela não deve saber da existência do Insama, ou o Dragon não contou pra ela, ou o próprio Dragon também não sabe. E o Garp, mesmo sabendo desse lado ruim, a sua decisão é de permanecer na Marinha, mesmo não podendo fazer nada para mudar os rumos dos acontecimentos futuros, como nós vimos em Marineford, com ele fazendo absolutamente nada para salvar o Ace, que era uma boa pessoa, e não podendo fazer nada contra uma pessoa má, que no caso é o Akainu. E a pergunta fica aqui pra gente: a era do Garp já passou? Ele não é mais capaz de fazer mais absolutamente nada? Vocês percebem como isso é pesado? O grande herói da Marinha levou uma lição de moral da Dadan quando chegou na Vila Foxa, e todos esses acontecimentos citados agora podem o influenciar a fazer a sua última escolha como o herói da Marinha na guerra final. Mas antes de comentar sobre isso, nós queremos abordar mais alguns pontos. Ele, sabendo que existe algo muito errado em um símbolo que prega a justiça, recusou todas as vezes que recebeu uma promoção para o cargo de almirante. E a principal razão para isso foi porque ele se recusou a trabalhar sob a autoridade direta dos dragões celestiais. Talvez até Dragon tenha essa grande diferença de pensamento de seu pai. Enquanto Garp aceita, mesmo sabendo do erro, o Dragon é mais rígido. Ele provavelmente deve ter uma história de vida ou deve ter escutado histórias sobre a opressão cometida pelo governo e se recusado a entrar na Marinha. Ou talvez, quem sabe, ele fosse da Marinha quando era menor e acabou saindo após conhecer a mãe de Luffy, que provavelmente era uma escrava ou uma mulher da raça alada. O ponto aqui é semelhante ao do Gigante Sol. Ele abandonou a Marinha após conhecer Nico Olivia e descobrir o que realmente estava acontecendo. O mesmo pode ter acontecido com Dragon, e talvez seja por isso que Garp entende o seu filho. Ele entende o seu caminho. É um caminho que o próprio Garp não pode seguir. A idade chegou e seus feitos de grande herói da Marinha ficaram no passado. E ele não pode fazer mais nada, e ele sabe disso. O mundo é pura injustiça e o grande herói faz parte desse sistema. O Dragon, seu filho, foi por outro caminho, e talvez seja por isso que nós nunca vemos Garp com raiva de Dragon. Toda vez que ele o menciona ou alguém fala dele, ele fica tranquilo, como ao contar pro próprio Luffy quem era seu pai. Ele até demonstra um sinal de felicidade, dizendo quem era o seu filho. Não é como se ele quisesse esquecer o Dragon como seu filho por ter seguido outro caminho. E quando Sengoku diz que sua família dá muito trabalho, ele apenas dá muita risada. O Garp
Garp talvez se sinta culpado por Ace e Luffy não terem entrado na marinha, porque lá ele podia os defender diretamente, mas ao mesmo tempo parece que ele entende a decisão deles. A cena dele deixando o Luffy o acertar pra mim representa exatamente isso. Ele tá errado e reconhece isso, e sua família deve estar em primeiro plano, e não os assuntos de interesse do governo. E é aqui que entramos no assunto que dá nome a esse vídeo. O Garp lutará com a Akainu? Sim ou não? E nesse momento, muitos de vocês já devem ter até comentado sobre essa possibilidade. E caso alguém não tenha dado sua opinião, pode falar aí nos comentários que nós com certeza vamos ler. Mas agora nós vamos dar nossa visão sobre isso. E essa conversa começou por causa dessa frase. É melhor você me segurar, Sengoku, senão pode ter certeza. Eu vou matar o Sakazuki. Essa frase proferida pelo Garp que causou essa possibilidade desse embate no futuro, levanta vários questionamentos. E a primeira pergunta aqui é: ele realmente conseguiria matar o Akainu? E aqui entramos naquele assunto delicado de níveis de poder, e como vocês sabem, nós não curtimos muito de comentar aqui no canal, por ser um assunto meio polêmico, mas aqui não vai ter pra onde fugir. Bom, vamos aos fatos. Garp junto com Roger enfrentou os Rocks. Não dá pra dizer como foi essa luta, pois temos pouca informação, e também não dá pra dizer se tinham soldados da marinha ali para ajudar, se o bando do Roger estava ali também, ou até mesmo se o próprio Barba Branca mudou de lado no meio da luta. Mas o fato é, se Garp estava lado a lado com Roger, significa que ele era um monstro sim, e o próprio Barba Branca nos confirmou isso. Pra nós, o Garp é do nível desses grandes piratas mesmo lutando apenas com suas mãos. Então fazendo aqui simples cálculos, vendo que o Barba Branca mesmo doente conseguiu se sobressair na luta contra o Akainu mesmo ferido, o resultado é que sim, Garp teria o matado. Até porque o único dano que ele levou na guerra foi o soco de Luffy, e aqui entre nós, isso talvez não tenha causado dano no Garp, o que doeu mesmo foi a parte sentimental. E além disso, como nós dissemos antes, o Garp só não é almirante porque ele não quer, então o nível dele com certeza é igual ou até superior aos almirantes atuais. E como a Akainu já tinha levado danos em Marineford, eu acredito que o Garp conseguiria sim, até porque ele estava furioso, e isso daria uma motivação ainda maior para ele lutar contra o Akainu. Bom, esses são nossos argumentos sobre essa possibilidade, mas o fato é que ainda não aconteceu. E será que vai acontecer em algum momento? Bom, para isso o contexto tem que ser muito bom. Tem um vídeo que a gente faz aqui sobre as mortes de One Piece, e o porquê de poucos personagens morrerem na obra. É como se o Oda selecionasse quem vai morrer. E nesse vídeo nós falamos sobre a morte do Akainu. Resumindo, a ideia é a seguinte: Akainu morreria pela própria justiça, porque em One Piece existem diferentes definições de justiça, e uma delas que é muito interessante é a de Doflamingo. A dele é a melhor que a gente pode encontrar pelo conhecimento que ele tem sobre mares joias e sobre a história, até porque ele já foi um nobre. Então essa fala vir dele é uma pista pra gente. Ele diz que quem está no topo escolhe o que é a verdadeira justiça. E bom, isso faz muito sentido. Akainu morreria nas mãos da justiça. Ele morreria por Insama, porque Insama é a justiça se formos nos basear nessa fala de Doflamingo. E não nos entendam mal, várias obras incríveis conseguem contar boas histórias de seus vilões até os humanizando. Até porque existe um motivo para eles serem quem são. Apesar de eles pensarem estar lutando pelo certo, estão fazendo da forma errada. Akainu é aquele tipo de cara que segue as ordens cegamente sem questionar, e dá ordem sem querer ser questionado. Mas a justiça que ele tanto prega talvez seja aquilo que vai tirar sua própria vida. E sinceramente é um fim até bem poético. Por isso que nós pensamos que essa luta do Garp versus Akainu pode acontecer. Mas será que o Garp vai chegar ao ponto de matar o Akainu? Pra nós não seria tão interessante assim, porque como aquele sábio chamado Seu Madruga disse uma vez, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A redenção do Garp não seria matando o inimigo. Isso não é o que a gente espera de um grande herói da marinha, mas sim seus feitos para proteger sua família e seus aprendizes. E nesse momento, achamos bem interessante relembrar o que a Dadan falou, pois achamos que isso marcou o Garp de alguma maneira. Ela fala o seguinte: você estava no marco zero da guerra, bem diante dos seus olhos, por que você deixou o Ace morrer? Missão fim da família? É isso? Herói da marinha é uma ova. E depois disso, a Makino interrompe e nós vemos Garp chorando no chão. Bom, sabemos que em One Piece vai ter uma segunda grande guerra e que com certeza Garp irá participar. Então a gente acredita que vai acontecer justamente o oposto do que foi em Marineford. Garp finalmente protegendo sua família, seu encontro com Dragon e talvez sua despedida em seus momentos finais com o Luffy. Pedindo perdão por não ter tomado a atitude certa antes. Pedindo desculpa por não ter honrado o título que ele carrega, o título de herói. Mas dessa vez ele teria sua redenção.
Bom, esse foi o pensamento que nós tivemos a respeito do grande personagem chamado Garp, que, como nós falamos aqui no começo do vídeo, seria incrível ver um spin-off dele. Quando o Oda acabar de escrever One Piece, daqui a uns 5 anos ele começa a escrever um spin-off contando o Garp jovem até ele velho, seria incrível, já que ele tem a mesma aparência do Luffy quando jovem, então seria meio que uma história dele ali entrando na marinha e nós leitores vendo o lado oposto da moeda, o dia a dia dos marinheiros, porque a gente já sabe como é mais ou menos a de um pirata e seria incrível também ver a deles. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente adora fazer esse tipo de vídeo em que a gente comenta o futuro de certos personagens dentro da obra, então se vocês concordam com os pontos citados aqui, comentem aí, e se vocês não concordam com alguma coisa sobre a morte do Akainu, sobre talvez a possível morte do Garp, também comenta aí, a gente quer muito ver sua opinião, e a gente sempre dá coração, a gente sempre comenta o que vocês comentam, então o assunto do vídeo sempre continua aí embaixo. E não se esquece de nos seguir lá no Discord, que a gente vive recomendando isso, mas lá o pessoal é muito incrível, a gente tá jogando gameplay com eles e muito mais. Segue a gente no Instagram, @canal Supernovas, e é isso galera, valeu! Valeu!